irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição e dessa vez a lição é a lição de número 11, que será ministrada no dia 14 de dezembro de 2025. E temos um adendo aí que é o dia da Bíblia, né? Então, é um dia importante. E o título dessa lição é A Queda de Jerusalém, né? Então, hoje eu estou aqui com a irmã Edna, nosso pastor Geraldo. Eu já vou iniciar essa lição pedindo para que o pastor Geraldo faça uma oração. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos diante da tua presença, pedimos a ti a tua direção, a tua orientação, a tua capacitação para as nossas vidas, para transmitir tudo quanto o Senhor quer para as nossas vidas, para a vida de todos que estamos, Senhor, ao nosso alcance. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. Okay. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Está no Salmo 58, versículo 11. O resumo da lição diz que Deus retribui a cada um conforme suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. E os nossos objetivos: mostrar como se deu a queda de Jerusalém, refletir a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém e seu povo, e despontar a respeito do triste destino de Zedequias e o honroso destino de Jeremias. E aí, tanto Jeremias profetizou, tanto Jeremias falou, e a mensagem de Deus ela não faz curva. Agora Jerusalém cai. A gente vai falar sobre a queda de Jerusalém, né? E na orientação pedagógica, eu vou ler porque eu achei importante, principalmente para nós e para os nossos jovens. Diz assim, ó: professor, converse com os alunos explicando que Zedequias acreditava na mensagem de Jeremias, mas o seu medo dos outros, seu caráter fraco e sua falta de fé em Deus impediam-no de obedecer a Deus. Então ele acreditava na mensagem do profeta, ele acreditava na oração do profeta, mas ele não tinha intimidade com Deus, ele era fraco e isso fez com que ele fosse envergonhado e trouxesse a ruína sobre a nação. E continuando, ele era como muitos em nossos dias, que se recusam a fazer o que é certo, embora saibam que as suas ações trarão o juízo de Deus sobre si mesmos e causarão angústia aos outros. Então, esse trecho fala muito sobre personalidade. A personalidade de Jeremias e a personalidade fraca de Zedequias, né? A gente vai estudar um pouquinho da queda de Jerusalém agora, e essa queda ela é citada em vários momentos na Bíblia, né? Ela é citada ali no livro de Lamentações do próprio Jeremias, ela também é citada lá no Novo Testamento, sempre, né? A gente precisa ter um olhar muito especial, porque nós somos a Israel celestial, nós somos aqueles que o Senhor vai levar para si. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses ensinamentos servem para nós nos dias de hoje, né? Se fez uma brecha na cidade, uma brecha, né? Os muros foram derrubados e as coisas foram acontecendo. Aqui na introdução diz que a queda de Jerusalém ela marca um triste período da história de Judá e traz importantes lições até hoje, né? Fala sobre o trágico fim de Zedequias e a libertação de Jeremias, né? Então é um momento triste, é um momento sombrio, é um momento difícil para o povo de Israel, para o povo de Deus. O povo não deu ouvidos à voz do profeta, não se arrependeu, porque era isso que Deus queria, que eles voltassem atrás, né, com relação à adoração, principalmente, e isso não acontece. Por esse motivo, Deus permite esse exílio, né? Mas a forma como eles foram tirados, a forma como a cidade foi destruída,
A forma como os muros foram derrubados foi uma forma muito trágica, muito difícil, né? E a gente vai falar um pouquinho disso nessa lição. Então, a palavra de Deus se cumpre. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias, e aí ele vai passando pelos governos de vários reis. Os mais importantes são Jeoaquim e Zedequias, que tiveram um período mais longo de reinado, né? Jeremias avisa, chama o povo ao arrependimento para evitar essa invasão, mas o povo não dá ouvidos. Então, a destruição de Jerusalém é algo iminente, né? Acontece. E Jeremias profetiza isso, profetiza antes, né? Depois que Jeremias profetiza, lá no início da separação dele de sacerdote, né, que ele seria para profeta, talvez se o povo tivesse dado ouvido ali, eles nem seriam levados cativos. Mas os 40 anos foram se passando, né? E o povo não deu ouvido. Então, ele teve que avisar para o povo que as atitudes seriam drásticas. Então, ele vai. Ele é um profeta considerado profeta de uma mensagem só. A mensagem do arrependimento, né? Então, assim como Deus falou que Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. Interessante, lá em Jeremias 29:10, né, tem um texto muito falado, muito conhecido, e ali é falado que eles vão para o cativeiro, mas eles vão retornar. O Senhor vai fazer com que eles voltem, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eles desejam, né? Então, a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. E o profeta, nós temos profetas hoje, mas a maior profecia é essa aqui, é a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, nós podemos ouvir Deus falando conosco, né? Através de um salmo, através de uma palavra, enfim. Então, o importante é que a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra, sem faltar uma vírgula, sem tirar um ponto ou faltar um ponto. Tudo que Deus diz vai se cumprir, né? E vocês dois têm alguma coisa a falar sobre esse ponto? Então a gente... nós falamos aqui. Então nós vamos já para o ponto 2, e a irmã Edna vai comentar para nós. E agora é a hora em que Jerusalém é invadida, né, Edna? Isso. Só voltando ainda, Rose, que você perguntou se tinha alguma coisa, mas eu vi aqui que fala assim que a rejeição da mensagem não impediu que Deus cumprisse a sua palavra, né? Sim. E assim tudo o que Jeremias falou em nome de Deus se cumpriu. É muito interessante essa questão, que hoje nós anunciamos a palavra, nós pregamos o evangelho, até mesmo falamos, né, nas nossas igrejas, e assim, muitas pessoas não acreditam, mas acreditando ou não, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Sim. Não é? Então, é algo inevitável. Crendo ou não, se alguém acreditar, melhor, é bem-aventurado, feliz, né? Mas se não acreditar, a palavra não vai deixar de ser cumprida porque alguém não acredita. Ela vai cumprir, não é? E foi o que aconteceu aqui, né? O povo rejeitou, mas isso não importou não impediu de Deus cumprir a sua palavra, né? E falando aqui do subtópico 2, Jerusalém é invadida. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Se a gente ler o nosso versículo, até você já comentou aí, no 2, o versículo 2 da nossa leitura em classe, que fala assim: no ano 1º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E nós entendemos que quando aconteceu essa brecha, aí a cidade foi invadida, né? Essa parte é só uma parte mais histórica, só o como se deu a invasão, o que aconteceu, que eles entraram ali, mas trazendo isso para nós, essa questão da brecha ela é muito importante, não é? Porque muitas vezes existem brechas nas nossas vidas,
Existem brechas na vida dos jovens que facilita a entrada do inimigo, não é? A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, não é? Esperando só uma oportunidade. E às vezes ele está esperando uma brecha para que ele possa entrar e destruir a nossa cidade espiritual. E isso é preciso tomar cuidado. O que seria uma brecha hoje? Muitas coisas a gente poderia dar exemplo como símbolo de brecha. Mas vamos falar de uma que eu acho que é a principal no momento atual, que é a internet, as redes sociais, não é? A internet, ela tem se tornado uma grande brecha na vida de muitos jovens. Muitos jovens têm perdido a sua espiritualidade, têm perdido a sua vida com Deus por causa da internet. E não só jovens, muitos cristãos, muitos crentes, não é? Então nós temos que tomar cuidado. Acho que aqui nessa parte da invasão de Jerusalém, o que me chama a atenção é essa questão das brechas. Nós temos que ter cuidado. E brecha é uma coisa muito interessante, gente, porque a brecha ela não acontece com uma coisa muito grande. Às vezes a pessoa tem lá na sua casa só uma linhazinha assim na parede. Você vê que a parede tem aquela linha que está meio que, eu esqueci a palavra exata agora. Mas trinco, uma rachadura. Uma rachadura, né? E às vezes a pessoa não dá muita importância. Mas se ela não tomar cuidado, se ela não cuidar daquilo ali, com o tempo aquilo pode se tornar uma brecha, não é, pastor Geraldo? Então é essa questão, que é uma coisa que não começa de uma forma muito grande. A brecha começa com uma pequena rachadura, uma pequena fissura, e aí com o tempo vai aumentando. Por isso que temos que tomar cuidado. A Bíblia nos fala sobre a vigilância, não é? E aqui eu vejo isso, faltou vigilância na cidade ali, né? Se o povo tivesse ouvido, não é? A palavra de Deus, tivesse dado ouvido às mensagens de Jeremias, isso não teria acontecido. E trazendo isso para nós, essas brechas só acontecem quando nós deixamos de vigiar, não é? Então, que nós possamos nos revestir, porque lá era uma guerra mesmo que aconteceu, literalmente falando. Uma outra nação guerreou contra Judá e invadiu Judá e levou o povo cativo. Hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. A nossa luta é espiritual. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas é uma batalha espiritual. E nessa guerra, o inimigo, ele está, aqui fala, né, que a Babilônia ele cercou durante um tempo, não é? Ele cercou, depois de um tempo cercada, que Jerusalém foi invadida. Então, o inimigo ele já não chegou invadindo, ele cercou, foi cansando o povo ali, impedindo de entrar comida, que eles ficaram sem pão. E é assim que o inimigo faz conosco. Ele nos cerca primeiro, porque ele não tem poder para chegar diretamente a nós, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas ele está ao derredor e ele está cercando através de muitas coisas, de muitas situações, através das mensagens que nós vemos e ouvimos através das redes sociais, não é? São as coisas que eles jogam nos cercando, nos influenciando, nos seduzindo, né? E aí quando acontece a brecha, ele entra e invade, como aconteceu aqui. Então acho que nesse ponto que eu posso trazer para nós é isso, né? A gente conhece o contexto histórico, o que aconteceu, que Jerusalém foi invadida, levaram cativo todo o restante ali do povo, mas o que nós podemos trazer no sentido espiritual é nós tomarmos cuidado com as brechas e nós vigiar, não é? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Eles falam aqui, Regina, que foram 18 meses de cerco, né? Uma coisa que o diabo ele é paciente. Não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai procurando ao derredor, ele fica circulando e olhando justamente as brechas. Sim. Porque é ali onde ele entra, né? Foi o que aconteceu. Nesses 18 meses de cerco, ele aproveitou um momento que o povo estava enfraquecido, porque não entrava alimento. Não entrava. A pessoa 18 meses não entrando alimento,
veio escassez, veio a fome. Fome severa. Quem sabe muitos já fragilizados não tinham nem forças para guerrear nem para fugir. Né? Uma pessoa frágil vai correr. Tanto é que alguns fugiram, mesmo assim eles foram alcançados, presos e mortos. Né? Então o diabo ele não perde tempo nem tem pressa e nos cerca de tantas coisas, né? E é o que nós, e principalmente os jovens que estão mais expostos às coisas que nos cercam neste mundo, né? Até mesmo coisas que são benéficas e necessárias para nós, nós precisamos tomar cuidado. Isso pode nos impedir, nos cercar de buscar a Deus, de sair e ir até a presença de Deus. E era uma estratégia dos exércitos daquela época, né? De fazer esse cerco, né? E o inimigo também, ele usa dessa estratégia, né? Para nos destruir. Vendo isso, Zedequias pega os seus homens, né, de guerra e foge. Foge pelos jardins do castelo, do palácio, né? E aí, Jerusalém é destruída, né? E o irmão Geraldo vai comentar esse ponto para nós. Literalmente, como diz o popular, fugiu das portas do fundo, né? Exatamente. Então, depois de invadido, vem o pior, que é a destruição, né? Às vezes alguém invade uma propriedade para fazer dela uma moradia, né? E aqui foi pior, invadiram e destruíram. Qual foi o objetivo dele, o propósito? De realmente exterminar, de deixar eles sem nada. Mas aqui nós vemos que essas duas partes, a invasão como a destruição, era um processo para Deus executar o seu propósito, né? Mas Deus, onde está o amor de Deus, onde está a misericórdia de Deus? Mas era um processo de Deus cumprir o seu propósito. Que propósito era esse? Depois do povo não obedecer, se rebelar contra Deus, era o propósito, era a forma de Deus corrigir e disciplinar o seu povo. Ainda que alguém não aceita esta forma, mas Deus, onde está o amor de Deus? Mas é o amor de Deus mesmo que levou a isso. Então, a forma, tanto a invasão como a destruição, foi um propósito de Deus para disciplinar o povo ao permitir essa triste página. Mas nós vemos que depois dos 70 anos, aí veio Israel, que já não se volta mais para a idolatria, até os dias de hoje, né? Não se vê, ainda que eles não servem a Deus como deveria servir, mas a idolatria foi banida do meio do povo de Israel. Tanto é que não é permitido se levantar nenhuma imagem de escultura em território judaico. A gente se vê lá alguma pintura em algumas igrejas católicas romanas, se vê algumas pinturas, mas imagem não é permitido. Como aqui no Brasil se coloca imagem para todo lado, lá não é permitido, foi banido. Então foi a forma de Deus corrigir o seu povo dessa forma tão trágica, tão triste. Porém, até nessa parte eles aprenderam a lição, né? Então foi a forma de Deus, a invasão e a destruição. Eles estavam, os caldeus, como nós falamos, eles esperaram o momento do povo estar enfraquecido, sem nenhum poder de reação. Então eles invadiram e começou queimando as casas, principalmente a casa do rei, derrubando os muros, que aquilo era a proteção da cidade. Aqui diz o comentário que é um lugar onde os idosos, os anciões ficavam ali, né? Quem sabe ensinando, passando conhecimento para os demais. Então isso tudo para os judeus foram minando o seu orgulho, como a lição disse, a sua soberba, né? Que eles se orgulhavam das suas fortalezas, se tinham orgulho até mesmo do templo. Então tudo isso foi para Deus tocou naquilo que eles tinham de valores para eles, mas não davam valor. Esse é o mal de muitas pessoas, que eles têm coisas de valor, mas não dão valor. Eles tinham tempo, que era algo de valor, tinha cidade,
que era algo de valor, mas eles não estavam valorizando. Se eles estivessem valorizando, eles teriam ouvido a voz de Deus. Então Deus tocou nisto para que eles refletissem, né? Então as casas foram queimadas, os muros foram derribados, dentre tantas coisas que aquilo oferecia para eles segurança, né? Eles se sentiram inseguros, agora é fugir, né? Como o rei fugiu. E isto, eles lamentaram essa destruição. Talvez a invasão nem tanto, né? Quando estava cercado, eles estavam tranquilos, mas quando viram a destruição, eles caíram em si e viram que estavam inseguros. E depois, não somente a casa, os muros, mas chegam ao templo, né? O templo foi queimado e destruído, e os utensílios aí foram levados para a Babilônia. Os utensílios do templo, aquele que nós falamos em lições anteriores, eram os objetos que eles usavam de valores para a adoração, para servir a Deus. Então, foi atacado o lugar do culto. E esta é uma área da nossa vida que o diabo procura atacar. Ele nos rodeia e o que ele procura atacar? O lugar do culto. Então, não é o nosso tempo aqui, essa estrutura que nós temos aqui, mas na nossa vida espiritual. Quantas pessoas já perderam o gozo, a alegria de cultuar a Deus? Ah, não vai me cultuar hoje, não, estou desanimado. Então já ataca isso e tira de nós as coisas de valores, como eu disse em lições anteriores, que eram os vasos de ouro, tudo aquilo de ouro, os valores vão tirar de nós. A pessoa não tem mais graça para adorar ao Senhor, para louvar, para ser músico, não tem mais prazer em tocar, né? Como depois nós vemos que lá na Babilônia alguém que diz, pega os seus instrumentos aí, canta o hino aqui lá de Sião. Então, quer dizer, tanto foi tirado do templo e deles, espiritualmente, foi arrancado isso deles. Então, é isso que o diabo procura fazer em nós, na vida do crente fiel. Então, tenhamos cuidado para não sermos atacados. Podemos estar rodeados, como os escritores hebreus, nós estamos rodeados. Tão grande número de testemunhas, de perseguidores, de inimigos, mas vamos estar vigilantes para não sermos, podemos até sofrer um ataque, mas para não sermos destruídos, né? Principalmente o lugar, a nossa adoração, o nosso culto pessoal, né? Como Paulo diz, culto racional. Então o templo foi queimado e destruído, os utensílios foram importantes, os utensílios importantes da casa do Senhor foram destruídos pelo exército babilônico. Então não deixa isso ser destruído na sua vida, jovens, velhos e crianças, né? Vamos preservar isso. Vamos deixar que o diabo nos ataque. Podemos ser tentados, mas vamos nos proteger, estar fortalecidos, alimentados em Deus, né? Não vamos deixar, como diz aqui, faltou alimento, eles se enfraqueceram. Não deixa faltar o alimento espiritual, oração, leitura da palavra, a fortaleza para vencermos. E aí Paulo escreve lá na sua carta, né? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme nos dias maus. Então Jerusalém foi destruída, foi a derrota final, né? Se nós pegarmos essa figura, a nossa vida tem, assim, nós somos criados para servir e adorar ao Eterno. E se isso é retirado de nós, nós ficamos ruins, as brechas aparecem, né? E as nossas defesas são todas minadas, né? Mas a gente entende que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós tivermos uma vida diante de Deus em comunhão com Ele, nós nos fortalecemos, né? Então é muito importante isso. Satanás, que no subsídio diz, Satanás tem cegado e enganado espiritualmente as pessoas de forma que elas não conseguem enxergar com exatidão a sua condição atual, né? Ou as consequências terríveis que as aguardam. Então, somente através da oração e proclamação da palavra e o Espírito Santo são esses que podem nos ajudar, né? Muito bem. Aí a gente vai falar agora sobre o juízo de Deus.
Sobre o juízo de Deus, Deus é um justo juiz. A palavra fala isso várias vezes, né? Mas por ele ser um justo juiz e ele se irou com o povo, a gente entende que a sua justiça faz com que aquele que não se arrependa pague um preço. Não seria Deus se não fosse dessa forma. Principalmente por conta das suas características, né? De justiça, de retidão, né? De amor para com o povo. Mas o juízo de Deus, ele vem. Então, a ira, o juízo e a justiça são termos presentes nesse contexto da invasão babilônica. Aqui fala que a ira divina reflete um Deus justo, que baseado em sua justiça, retribui com juízo aos que não se arrependem de seus pecados. A queda de Jerusalém foi a punição de Deus ao seu povo, e isso foi movido pela sua ira. O povo estava adorando as imagens, estava idolatrando, estava apostatando. O povo tinha o templo como um amuleto. O povo estava desprezando o homem de Deus, né? A gente vê um rei que pega a palavra de Deus, taca no fogo. Então são muitas coisas acontecendo e Deus, ele não se deixa escarnecer. A ira de Deus, ela veio, né? O juízo contra Judá teve como base essa ira e a justiça, né? Mas aqui também diz que isso não foi para destruir e nem envergonhar o povo. Pelo contrário, isso foi para corrigir, para disciplinar, para trazer o povo de volta aos princípios, trazer o povo de volta à adoração, trazer o povo de volta àquilo que o Josias, o primeiro rei, fez, que foi restaurar toda a adoração de Judá, né? Mas o povo mesmo assim ele não dá ouvidos e por isso Judá cai, Judá perece, né? E assim, sobre essa queda de Jerusalém, que poderia ter sido evitada, não foi evitada por conta da dureza do coração desse povo, né? Então, o juízo veio, o juízo de Deus, ele veio e foi justo, foi muito justo, né? E aí, a gente vai falar sobre a retribuição divina, que é o ponto 2, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa nesse primeiro ponto, fiquem à vontade. Tá. Vai comentar, pastor Geraldo? Não pode comentar. Bom, a retribuição divina, né? É uma sequência, na verdade, né? Então a gente acaba repetindo também o que foi falado no ponto 1. Por que essa retribuição divina, né? Que é exatamente esse juízo de Deus que a Rose acabou de comentar, né? Os erros de Judá tiveram uma consequência. Os erros de Judá teve um resultado, né? Tudo é aquela coisa, toda ação tem uma reação, né? E a ação ruim de Judá resultou na reação de Deus, que foi trazer o seu juízo sobre a nação. Agora o que chama atenção aqui nesse ponto, que ele fala assim, que o trágico fim de Judá nas mãos dos babilônios se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra de aliança, pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por esta razão, tanto ele como o povo receberam a justa punição de Deus. Então, algumas coisas aqui que o comentarista coloca que levaram, né, Deus a agir daquela forma. Ele fala aqui sobre a indiferença. O povo estava indiferente a Deus. Indiferença significa que você não se importa, né? E o povo já não se importava mais com nada que era referente a Deus. Eles já não se importavam mais, eles já estavam oferecendo sacrifícios para outros ídolos, né? Eles já tinham imagens, literalmente falando, ali na cidade. Então eles já não se importavam. E isso é uma coisa muito ruim. Se a gente pensar hoje, né, ninguém gosta de ser tratado com indiferença, não é? E em relação a Deus é a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo momentos
onde há muita indiferença, muitos cristãos indiferentes a tudo aquilo que é relacionado às coisas do Senhor, né? Às vezes somos indiferentes com o próprio Deus, com os trabalhos que existem na igreja, porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não sou indiferente a Deus, mas quando nós somos indiferentes a algo que nos é colocado na nossa mão, a algo que está ali, que nós devemos realizar dentro da casa do Senhor, nós estamos mostrando indiferença ao Senhor. Muitas vezes não temos há uma indiferença em relação. Vamos dar um exemplo, a própria escola dominical, crentes que já tanto faz como tanto fez frequentar a escola dominical ou um culto de ensino, indiferença aos compromissos que são assumidos, jovens não têm mais aquela responsabilidade com horários, com os conjuntos que cantam. Então tudo isso são formas de você mostrar a indiferença. E o povo tinha essa indiferença, eles já não estavam mais, nada que era referente a Deus, eles estavam se importando. A desobediência, né? A desobediência significa que você não valoriza. O pastor Geraldo falou aqui, né, sobre a questão de que eles tinham aquelas coisas valiosas lá, mas eles já não valorizavam. E o povo já não valorizava mais os mandamentos do Senhor. Então, como que eu vou obedecer algo que para mim não é importante e que eu não valorizo? Não tinha como, não é? Então, por isso que eles estavam desobedientes, porque eles não valorizavam mais os mandamentos do Senhor. Eles não valorizavam a palavra do Senhor. E nós hoje, né, os jovens hoje, o quanto que tem valorizado? O quanto que tem valorizado a palavra, o quanto que tem valorizado aquilo que eles têm diante deles, né? As coisas que ele tem na igreja, na casa do Senhor, as oportunidades que eles têm de trabalhar na obra do Senhor, o quanto os jovens têm valorizado. Porque quando se valoriza, a gente obedece, nós obedecemos a Deus primeiramente, obedecemos os nossos pastores, os jovens obedecem os pais, não é? Por quê? Porque valoriza. E a quebra de aliança, que nesse contexto aqui é a relação ao amor. Deus, ele fez uma aliança com o povo porque ele amava o povo. Ele amava o povo de Israel. E assim como ele nos ama hoje. Então havia uma aliança. Só que quando acabou o amor do povo de Israel, eles quebraram essa aliança, né? Porque acabou o amor. Eles já não amavam mais a Deus, eles já estavam voltados para outros ídolos. Então não tinha mais como manter aquela aliança. Deus manteve a sua aliança da sua parte. Nós vimos na lição anterior que nós estudamos que Deus, ele manteve a sua fidelidade, mas o povo quebrou a aliança porque deixou de amar a Deus. Então, essas coisas nos chamam a atenção, que nós possamos tomar cuidado com isso, não sermos indiferentes às coisas do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e jamais, né, quebrar a nossa aliança com Deus, jamais deixar de amar o Senhor, porque acima de tudo Ele nos amou primeiro. Né? Acho que é isso. É isso mesmo. E ouvindo tudo isso, toda essa questão da desobediência, quebra de aliança, indiferença, qual foi o erro de Judá, né, pastor Geraldo? Quais foram as causas da destruição de Jerusalém? Nós vamos falando disso já em várias lições. Nós falamos quando estamos em dificuldade, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais. Nós colocamos isso como causa das nossas decepções, dos nossos problemas. Porém, essa não foi a causa, não foi o abandono de Deus, não foi a falta do amor de Deus para com eles. E como diz aqui, Deus não escondeu, Ele declarou, não deixou de declarar esse amor por eles, né? Mas a causa foi eles mesmos. O irmão disse aqui, eles deixaram de amar o Senhor. Primeiro ponto, porque quando alguém deixa de amar, não vai obedecer. Então, inicialmente, a causa da destruição de Jerusalém não foi a falta de amor de Deus para com eles, mas uma postura do líder, que aqui tanto líder e liderado teve sua parcela de culpa. Então, foi a postura orgulhosa
desobediente, enfraquecida do líder, do rei Zedequias. Ele teve aquela postura de orgulho, de desobediência, é uma postura enfraquecida, como nós falamos nas anteriores, não tomar uma decisão. E isso levou o povo a sofrer esses danos por uma liderança que estava comprometida com Deus. Então esta é uma causa da destruição de Jerusalém por parte do líder, mas também o povo teve a sua contribuição nessa causa, que eles também tinham uma postura, né, de um orgulho religioso, de uma falsa segurança, depositavam na estrutura do templo, como nós falamos aqui, que para eles era uma garantia. E eu disse aqui, em lições passadas, né, que até mesmo no tempo de Jesus, os discípulos estavam ainda com essa segurança no templo, né, mostrando, olha a estrutura do templo, achando que a estrutura daquele templo, a beleza do templo, ia dar para eles uma segurança. Então ele estava firmado nisto, no templo, e não em uma vida dedicada a Deus, de adoração a Deus, de servir a Deus. Então essas são as causas da destruição do templo, né? De uma vida religiosa, como é isso aqui, sem dar muito valor, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Nós vemos que eles levavam em outro momento, né, para o sacrifício, animal defeituoso, de qualquer forma, não valorizava aquilo. Então, tudo isso contribuiu são causas para a destruição do templo, né? Essa postura deles de orgulho, de soberba, confiando só nas coisas materiais e rejeitando a verdade de Deus. Isso contribuiu para que a ira de Deus viesse a ser derramada sobre eles. Porém, não faltou o amor de Deus para com eles. Então precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura de orgulho, de autoconfiança naquilo que temos, naquilo que somos, porque isso pode levar à derrota. Temos que confiar inteiramente em Deus e renunciar a tudo e servir a Ele. É isso mesmo. Então, aqui fala assim que a não observância da guarda do ano sabático também, né, durante todo o período da monarquia, foi uma outra causa, né, que levou o povo a ficar 70 anos no cativeiro. Mas essa questão é muito interessante, eu acho, sabia? Porque se fizer a conta, esses 70 anos, porque assim, Deus instituiu o ano sabático, né? E no começo Israel seguia direitinho, dava esse descanso para a terra direitinho, né? Mas depois de algum certo tempo, conforme começou a monarquia, os reis deixaram de observar isso, né? E aí, se você fizer a conta, foram exatamente 70 anos que eles deixaram de observar. Olha só que coisa, né? Mas Deus, você vê, né? Que Deus, ele está vendo tudo, né? Então agora a terra ia ficar descansando esses 70 anos que ela deveria ter descansado nos anos anteriores. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Você vê o cuidado de Deus até com, sim, né? com esse detalhe, né? Até com a natureza. Então, ele tinha que agir mesmo com justiça e juízo. Né? Só queria voltar um pouco aqui no tópico primeiro, né, que a irmã Rose comentou, no finalzinho aqui, assim, mas não foi para destruir nem envergonhar, sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios, né? Sim. Então, eu pensei, mas não foi para envergonhar, nem para destruir, mas ele não destruiu. Ele não destruiu o povo, destruiu aquela geração. Sim. Mas o povo de Deus, que é Israel, a nação, ele não destruiu, ele aplicou um corretivo ali neles. É isso mesmo. Para eles voltar aos princípios, que a irmã disse, a guarda do ano sabático e tantas outras coisas, da adoração ao Senhor, né? Então, foi o meio que Deus usou. Então, destruiu uma geração e não o povo. É isso mesmo. E vamos finalizar aqui? Vamos finalizar, né? A lição é curtinha, né? Curtinha. Vou terminar lendo a conclusão,
que diz assim: a narrativa da destruição de Jerusalém reacende a certeza da justiça e da soberania de Deus. Primeiro, porque ele retribuiu a cada um segundo as suas obras. Depois, porque conduz a história como quer, sem perder o seu controle. Essa lição mostrou a justa retribuição divina ao pecado. As lições aprendidas no fim de Zedequias reafirmam a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo e com a sua palavra, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, professores, né, nesse estudo do livro de Jeremias, que abençoe cada um dos seus alunos e que o nome do Senhor seja glorificado.